Olá, programa Autores na Web chegando para apresentar mais uma coleção para vocês e hoje a gente vai conhecer a coleção Ligamundo Matemática da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2019. E a autora da coleção está aqui comigo no estúdio, a Eliane Reame. Seja muito bem-vinda, Eliane, que prazer recebê-la. Muito obrigada, Kelly. Muito bom estar aqui para poder falar sobre a coleção, apresentar as características principais da obra. Olha, antes até da gente apresentar um pouco sobre a estrutura, falar das sessões, eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa coleção. Sim, então vamos comentar alguns aspectos bem gerais. Essa coleção, ela tem um histórico grande, um histórico que começa em 1998, com outras coleções também aprovadas no PNLD. Muitos ouvintes ou muitos professores provavelmente as conheçam. Começou com a coleção Matemática Criativa, passando pelo Linguagens da Matemática, coleção Plural e no último PNLD, todas aprovadas, a coleção Coopera. A coleção Ligamundo, ela nasce, né, desse histórico de obras. Ela faz parte da coleção maior, da coleção Ligamundo, com os outros componentes curriculares, e de uma forma bastante integrada, há uma voz, né, que une todos os componentes curriculares, com uma coleção com vários aspectos que marcam a sua identidade. E como que ela foi estruturada? Como que a gente pode falar dessa questão? Muito bem. A coleção ela foi estruturada em 5 volumes, atendendo cada um a um ano escolar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Cada volume ele é formado por 9 unidades e essas 9 unidades, o que caracteriza principalmente a estrutura é o fato dessas unidades elas contemplarem os 5 grandes eixos de matemática, os 5 grandes conteúdos, os campos de conteúdos de matemática, ou como a BNCC se trata, as unidades temáticas, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Uma característica marcante, que é o que caracteriza sobremaneira a coleção, é o fato de explorarmos todos esses campos de conteúdos nessas diferentes unidades, não de uma forma linear e fragmentada, mas em cada agrupamento de unidades que nós pensamos e organizamos ao longo do volume, ao longo de cada volume e ao longo de toda a coleção, portanto. E como que a organização desses conteúdos foi pensada? É alguma proposta nova? Muito bem. Não é uma proposta nova, Kelly. Isso, como eu disse, isso tem um histórico lá atrás, né, no nosso trabalho inicial. O que está por trás dessa organização de conteúdos, e acho bom destacar esse aspecto, são os nossos pressupostos teóricos e metodológicos. Bom, no que diz respeito aos pressupostos, aos caminhos metodológicos teóricos que nós escolhemos, eu ressalto a nossa visão sobre o que entendemos de concepção de como o conhecimento se constrói, como os conceitos se constroem. E nesse sentido eu estou me referindo a 2 grandes metáforas. Uma delas é a ideia de rede, né? Então o conhecimento entendido como uma trama, uma rede formada por nós, e no nosso trabalho esses nós são exatamente as ideias da matemática, os conteúdos matemáticos tratados na escola. Então, diferentemente de uma abordagem linearizada, uma abordagem com começo, meio e fim, fragmentada no tratamento desses conceitos, nós entendemos que para construí-los devemos fazer muitas relações entre os significados desses conceitos. E isso se dá na obra, quando articulamos essas unidades mais ou menos organizadas em bimestres, de modo que esses temas, esses assuntos estão relacionados nas unidades, pelas unidades temáticas, mas na medida em que também esses significados vão crescendo de uma maneira que só amplia a rede conceitual daquele tema que está sendo tratado. Daí a outra imagem metafórica, que é a ideia da espiral.
Então, ao mesmo tempo que eu relaciono ideias e conteúdos matemáticos, eles também aparecem crescendo, ampliando os seus significados cada vez mais ao longo da escolaridade básica, especificamente aqui no trabalho com o 1º ao 5º ano. E os aspectos metodológicos e didáticos, como que eles foram organizados, como que eles foram pensados, o que a gente pode destacar? Muito bem, então alguns aspectos. Eu acho que o primeiro deles é como esses pressupostos teóricos se transformam, né, nesses aspectos metodológicos, ou como eles influenciam e como isso ajudou na organização da obra. Então, a obra foi pensada em 9 unidades cada volume, e essas unidades estão diretamente relacionadas a uma das unidades temporais do trabalho escolar, que são os bimestres. Por toda a nossa experiência, né, na escola e com o trabalho do professor, nós organizamos então o material em 4 bimestres, a organização dos conteúdos em 4 bimestres. A gente tem algum slide aqui, não tem? Desse que ilustre esse formato, essa organização? Tem um pouco mais para frente, quando a gente vai falar especificamente, sim, sobre um dos aspectos metodológicos. Mas antes ainda, Kelly, vamos voltar um pouquinho para dizer que é essa organização que o livro se propõe a fazer das unidades. Então, as 3 primeiras unidades mais ou menos estão relacionadas ou podem se relacionar ao tempo didático de um bimestre do professor. As unidades 4 e 5, o 2º bimestre, 6 e 7, 3º bimestre, e 8 e 9, o 4º bimestre. E é dessa forma que os conteúdos desses 5 eixos vão aparecendo de forma crescente. Então, esse é um primeiro movimento de organização metodológica e didática. O segundo movimento, e aí sim já vamos trazer algumas seções da coleção que vão nos exemplificar alguns pressupostos metodológicos. O primeiro deles, o mais importante da coleção, e sempre foi e continua sendo, é a abordagem do nosso trabalho pelo viés da resolução de problemas. A resolução de problemas entendida de 2 maneiras, podemos dizer. Uma delas um pouco mais ampla, quando entendemos que a metodologia de resolução de problemas é uma metodologia de investigação, que propicia comunicação, que propicia o trabalho colaborativo e que não aparece apenas nos exercícios, não é apenas traduzida em problemas matemáticos, mas de uma maneira geral, que guia todo o trabalho de matemática proposto pela coleção. E o outro viés é como essa metodologia se transforma em aspectos um pouco mais didáticos para o desenvolvimento de algumas noções e habilidades de pensamento. Nesse sentido, o livro apresenta 2 seções bastante marcantes na obra. Uma delas é a seção Problemateca. Essa seção ela aparece desde a primeira coleção, desde Matemática Criativa. É uma seção que apresenta problemas não convencionais, problemas que abordam habilidades do pensamento lógico dedutivo, uma seção que apresenta alguns problemas clássicos da história da matemática, como da travessia dos rios, problemas que envolvem a resolução por meio de uma estratégia diferente da dos procedimentos de cálculo. É uma seção bastante rica, está presente em todas as unidades de cada volume. Outra seção que contempla essa metodologia é a seção Resolvendo Mais Problemas, que também se apresenta também está presente em todas as unidades de todos os volumes, além dos problemas que abordam determinada ideia matemática que foi explorada ou que será explorada, avançamos nas propostas de criação de problemas, de reescrita de problemas, tentando abarcar o máximo possível de habilidades relacionadas ao processo de resolução e de elaboração e de criação de problemas pelos alunos. São as principais, eu diria. Eu acho que esse é o aspecto
principal da obra, o aspecto fundamental que caracteriza toda a coleção. Bom, a gente tem então essa noção com essas duas sessões que você apresentou, apresenta esses aspectos metodológicos, mas quais outras sessões formam essa coleção, né? Como que a gente vai encontrá-las? O que que elas nos apresentam? Muito bem. Toda a coleção, ela traz sim diferentes sessões, porque elas dão mobilidade no trabalho do professor em sala de aula, elas fazem uma quebra importante no uso do livro, né, com atividades que exploram determinados conteúdos. Então, as sessões têm várias funções. Uma delas é, de fato, operacionalizar outros procedimentos metodológicos, outras concepções metodológicas que nós temos para o ensino e aprendizagem de matemática. O trabalho com jogos, né, jogos sobre o viés também da resolução de problemas, eles aparecem em toda a coleção. Há sempre um convite inicial para o aluno conhecer as regras do jogo, jogar o jogo, Kelly, antes de vir para a proposta que responde problematizações acerca do jogo. Isso tudo é orientado no material do professor, mas é uma sessão rica porque também, como eu já disse, responde a um dos nossos pressupostos de trabalho. Outra sessão, isso é um outro exemplo da mesma sessão. Hora de jogar. Vamos avançar. Uma sessão muito significante, muito importante da coleção e que marca toda a coleção Ligamundo, não só de matemática, é uma seleção, é um dos pontos de identidade de toda a coleção, é a sessão Conectando Saberes. Nessa coleção também, não só nessa sessão, mas nela também, nós trazemos aspectos diferentes que envolvem a exploração de aspectos relacionados à pluralidade cultural, à interdisciplinaridade, quer dizer, como que a matemática faz interface com artes, com história e geografia, com a cartografia especialmente, com ciências, com aspectos da cidadania. Então, essa é uma sessão que pode promover a criação de um projeto na sala de aula pelos professores, ela pode convidar os alunos, os professores a elaborarem um projeto. É uma sessão sempre muito bem convidativa. Rica, bem convidativa, ela sempre vem recheada de imagens, né, e de textos também. Outra sessão que também é bastante importante, por conta da nossa preocupação no ensino de matemática, essa sessão Como Você Calcula, é uma sessão que aborda e que problematiza e que apresenta diferentes procedimentos de cálculo, Kelly, diferentes daqueles convencionais, aquele que nós aprendemos aqui, né? na escola. Não foi assim que eu aprendi. Então, essa em especial é uma sessão que chama atenção para a importância do material manipulativo na matemática, que traz uma abordagem de procedimentos a partir dos quadros numéricos, muito trabalhados pelos professores na escola, a partir da reta numérica, e isso cada vez mais está tomando um espaço muito importante no trabalho da matemática, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, e nessa sessão foi um dos caminhos que encontramos, enfim, que elaboramos para desenvolver esse aspecto do ensino. Muito né? A sessão Cálculo Mental, o Calcule de Cabeça, é uma sessão que decorre dos diferentes procedimentos de cálculo e exige do aluno, enfim, exige no sentido de convidar o aluno a resolver cálculos sem o uso do lápis e papel, recorrendo a diferentes ideias que estão relacionadas ao sistema de numeração decimal, às ideias das operações e também, mais uma vez, presente em todos os volumes, em praticamente todas as unidades de toda a obra. Tem mais sessões. Tem mais sessões. Tem a sessão Faça a Sua Estimativa, que é uma sessão
que também privilegia, né, a importância do aluno arredondar, aproximar, estimar quantidades, pensar nos possíveis resultados das operações, pensar nos possíveis resultados de medida. Então, é uma seção que está muito próxima dos procedimentos de cálculo, mas também de outras habilidades relacionadas ao currículo, né, ao próprio currículo de matemática. A seção Ler e Escrever em Matemática, tem 2 exemplos na tela, é uma seção que explora muitas habilidades que fazem parte do trabalho com a língua portuguesa. Então, nós estamos, no fundo, falando ou dando atenção ao desenvolvimento da competência leitora e escritora em matemática. A gente vê que tem um texto ali, né? Nesse caso, Kelly, muito bem observado, é o estudo, quer dizer, é um trabalho que se faz a partir de diferentes portadores textuais e de diferentes gêneros. Nesse caso, é uma exploração de um poema, né, da Maria José Nóbrega, um texto específico, e que tem uma narrativa que envolve números e que envolve cálculos. Na outra página, essa seção aparece como uma possibilidade de síntese dos conteúdos matemáticos de um determinado conceito que a obra vem apresentando e o aluno vem estudando. Uma seção importante, e já vou falar dela e da próxima, a seção Mais Atividades, presente em grande parte do próprio volume, né, de cada volume, de toda a coleção, bem como a seção Vamos Retomar, que eles são 2 coleções que vêm para atender a necessidade e a importância da sistematização dos conceitos que são explorados na obra. Sistematização é uma palavra muito larga, muito ampla, e muitas vezes vemos diferentes significados que são dados a essa palavra. Na obra Ligamundo Matemática, certamente o professor não vai encontrar listas exaustivas de exercícios repetitivos para que o aluno faça. Entendemos a sistematização como possibilidade de oferecer para esse aluno diferentes tipos de questões, de exercícios, de atividades sobre um mesmo conteúdo que ele já teria trabalhado ou está trabalhando, mas com diferentes facetas, um olhar diferente para uma mesma ideia. Então, é isso que aparece nessa sessão de retomada de conceitos anteriores, revisitando sempre de uma maneira diferente, e na sessão Mais Atividade. Bom, Eliane, foi ótimo conversar com você, conhecer essa coleção. Queria mais uma vez agradecer a sua presença. Muito obrigada, Kelly. Eu também gostei bastante da nossa conversa e aproveito para deixar um recado para os professores, coordenadores, dirigentes das escolas. Eu desejo uma excelente escolha, um excelente processo de escolha, de análise dos livros, de uma análise cuidadosa, refletida, uma análise que relaciona diretamente as obras ao trabalho escolar, ao projeto da própria escola, ao projeto do professor. Então, esse é o meu recado final, uma excelente escolha, uma excelente adoção. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eliane, foi um prazer. E olha, obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Autores na Web. A gente se vê no próximo programa e eu espero você.